E é só o início ainda, vai continuar mais. Isso aqui é só mais um culto de quarta-feira. E a manifestação de Deus neste lugar. Você crê, não, porque é culto de quarta-feira. Não, é porque você está reunido aqui. Nós estamos juntos, como corpo de Cristo. E aonde nós estamos, em nome do Senhor, Ele está no nosso meio. Amém? Então, é por isso, não há nada de especial. Nós estamos na presença de um Deus que pode. Deus pode. Você pode repetir comigo? Você também na sua casa? Deus pode. É simples assim. Deus pode. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas. Se nós estamos aqui hoje é porque foi obra dele, foi feito por ele. Ele é que imaginou lá na eternidade que nós hoje, nesse dia 27 ou 28? 28 de agosto de 2024, nós estaríamos aqui, você aí também na sua casa. Isso tudo é plano de Deus. Nada acontece do nada. Tem sempre um propósito, tem sempre uma origem, tem sempre uma razão, tem sempre uma determinação, e nós estamos aqui para cumprir aquilo que Deus determinar para nós. Por isso que nós estamos aqui. Porque no final tem resposta, no final tem vitória, no final você vai sair daqui cantando louvores, exaltando o nome do Senhor, testemunhando de maravilhas, de obras grandiosas que o Senhor tem por realizar. Pastor, qual será? Eu não sei, Ele sabe, Ele vai fazer em cada um individual. É claro que nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos continuar unidos, juntinhos, sabe? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam assim, ó, nessa união. É aqui, nessa união, que há a manifestação. É nessa união que o Espírito Santo de Deus, ele com toda liberdade, ele trabalha nas nossas vidas. E quando ele trabalha em nós, ele está vendo lá aquele familiar que nós deixamos, aquele que você está intercedendo, clamando por um milagre. Nós estamos na presença do Deus que pode. Deus pode. E Ele vai realizar. Mas nós temos de continuar. Já foi falado hoje aqui. É uma continuidade. Não esmoreça, não para. Não acha, não vai dar. Vai dar sim, no tempo determinado pelo Senhor. Vai se cumprir. Amém? Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Só o que pode dar esperança. As coisas que não nos dão mais esperança, a gente deixa para trás mesmo. Mas aquilo que nos dá esperança. Sabe quando um atleta ele vai iniciar, por exemplo, uma corrida lá nas Olimpíadas, ele está ali, ele concentrado, ele diz assim, eu vou chegar lá primeiro, é uma determinação. Ele coloca aquilo na sua mente, ele se preparou, ele levou algum tempo, meses, anos, se preparando para aquele momento. Nós também estamos aqui numa preparação para o dia que o Senhor diz, agora avança, é hora de avançar. Assim como Moisés, quando estava cercado lá e não tinha mais saída, tinha um mar vermelho à frente, foi assim, agora, Moisés, agora é tempo de avançar. E há um determinado momento que é tempo de avançar, mas eu tenho de estar ligado, fixado naquilo que me dá esperança. A minha esperança é o seguinte, eu vou chegar primeiro, eu vou atravessar, o mar não vai me impedir de chegar. Essa é a posição. Então, nós temos de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança é que nós somos filhos de Deus e que a vitória nossa foi conquistada na cruz do Calvário. Basta isso, não precisa mais nada. Nós já partimos da vitória. Nós não vamos partir para uma vitória. Nós já partimos da vitória que Jesus conquistou por mim e por você. E agora é só partir. Quando largar aquele tiro de largada, nós temos de partir
todos juntos, amém? E todos nós vamos chegar lá juntos como mais do que vencedores. Quando eu falei isso, eu estava querendo trazer à memória aquilo que, lá na própria origem, né, no livro de Gênesis, logo ali no capítulo 1, fala de cada dia como foi feita a criação, né? Então, Deus, ele foi criando pela sua palavra, pelo poder da palavra, essa mesma palavra que nós temos hoje disponível para nós, esse mesmo poder que o próprio Deus liberou quando ele estava criando todas as coisas. E ele, no primeiro dia, ele criou a luz, que haja luz, e houve luz. E esse verbo, lá no hebraico, é o bara. Bara só é usado para a criação do próprio Deus. Deus criou, ele determinou, ele abriu a sua boca, ele liberou uma palavra. E essa palavra, ela está ecoando até hoje, está disponível para nós. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E ele, nessa noite, mais uma vez, ele está falando conosco. E ele vai falar conosco. Como eu falei, né, porque é um culto especial de quarta-feira, quando você, na sua casa, abrir a palavra para meditar na tua palavra, meditar na palavra de Deus, não meramente por uma leitura, obrigação de cumprir uma determinada etapa, não, é você meditar na palavra, fazer com que ela penetre no teu interior e transforme você de dentro para fora. A nossa transformação, se você olha para o irmão que está do seu lado, tão bonitinho, ele foi transformado de dentro, não foi de fora, não. Ele está sendo transformado de dentro. Está todo mundo com uma afeição muito melhor. Amém? Nós vamos sendo afeiçoados pelo próprio poder do Espírito Santo de Deus. Então, a cada dia, Deus foi liberando uma palavra. E no primeiro dia, ele criou a luz. No segundo dia, ele criou o firmamento. Ele, do meio das águas, ele fez o firmamento. No terceiro dia, a terra, as árvores e os mares. No quarto dia, o sol para iluminar durante o dia, a lua para iluminar a noite. Ele criou os luminares, ele criou as estrelas, e ele foi criando. Mas qual é a matéria-prima que Deus utilizou? Deus cria sem precisar de matéria-prima. Ele cria a matéria-prima e depois, com a matéria-prima que ele criou, ele realiza o milagre, ele realiza a criação. Só ele pode liberar essa palavra bara de criação. Eu crio. O mesmo Deus que chegou para Moisés, quando Jesus chegou ali naquela sarça que ardia, quando Moisés ficou impactado, e Deus diz, agora vá lá e anuncia ao povo que eu te mandei. Mas quem é esse que te mandou? Eu sou o grande eu sou. O grande eu sou, ele está determinando para você nessa noite. Você que está aí na sua casa também, o eu sou é o Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim, continua, não para, avança, a vitória já é certa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Muito bom que isso nada depende de nós. Porque o pastor Rafael é uma benção. Ele louva, ele prega, ele toca, eu ainda não vi não, mas ele toca teclado, pela fé. Pela fé. Mas é uma benção. Mas isso tudo é poder de Deus agindo em nossa vida. E olha, sabe, pastor, tem dons maravilhosos aqui dentro, hein? Que ainda estão escondidos ali, hein? E que você tem de ouvir a voz do Senhor e se apresentar. E diz assim, olha, o Senhor me deu. E quando Ele dá um dom para nós usarmos esse dom. Não é para nós armazenarmos e ficarmos gordinhos, não. Nós temos de usar. Usa. Tem essas ferramentas todas que o Senhor já colocou aí dentro do teu coração. Se apresenta. Vem aqui, olha, eu gostaria de estar trabalhando lá com as crianças, lá em qualquer ministério, no Somar, em todas as áreas.
nós estamos aqui de braços abertos para receber a cada um de vocês. Como já foi falado também hoje aqui, nós não fazemos acepção de pessoas. Isso não existe aqui. Se vocês, em algum momento, perceberem isso, olha, não, esquece. Traz à memória só aquilo que dá esperança, tá bom? Isso aí não traz, não. Mas, então, Deus é maravilhoso. E Ele foi criando tudo pela própria liberação da sua palavra. Mas teve no 6º dia algo muito especial. Ele resolveu, por Ele mesmo, com a sua própria mão, Ele criou o homem. Depois que tudo estava preparado para que o homem fosse colocado naquele lugar, abastecido, suprido de todas as coisas, aí Ele veio e com a sua própria mão Ele formou do pó da terra, Ele formou o homem e Ele soprou a vida de Deus, a vida zoe, dentro daquele homem. E ali Ele deu vida, mas Ele foi feito de uma maneira muito especial. E não foi só pelo Deus Pai, foi pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. Quando Ele disse, façamos, foi no plural, façamos o homem, a nossa imagem. Olha, nós somos feitos à imagem e independência de Deus. Amém? Eu falei, certo? Semelhante. Soou alguma coisa meio esquisita. A imagem e semelhança. E semelhança de Deus. E é esse Deus que nós estamos louvando aqui nessa noite. O Deus que pode. Ele cria, Ele faz, Ele se manifesta, mas no 7º dia Ele resolveu descansar. Estava tudo tão perfeito que Ele pôde descansar, e é tempo de nós descansarmos na fé, descansarmos na certeza de que Deus já realizou. Essas tribulações, essas coisas que estão acontecendo, é assim mesmo, mas é só para um exercício, sabe? Como eu falei, o atleta, para ele conseguir avançar, ele tem de passar por algumas provas, ele tem de se exercitar, e nós estamos sendo exercitados para cumprirmos algo que Deus já estabeleceu para nós e para cada um de nós. Mas nós temos de seguir o manual. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. Então, nós temos de seguir um manual. E esse manual está estabelecido, está liberado para nós. Vocês, alguns sabem, eu troquei de carro tem pouco tempo. Eu fiquei uns 10 anos com o carro anterior. Olha, eu vou confessar eu não devia falar isso não, mas ainda mais na internet. Olha, muitas coisas daquele carro eu entreguei, eu nunca soube para que servia. Aqui tem uns botões lá, tem uns negócios lá. Eu não li o manual, confesso a você. Eu devia até ter lido, né? Mas não li o manual. Mas esse aqui nós temos de ler. Esse aqui é o manual da nossa vida. Aqui nós não temos essa... vendeu o carro sem saber o que tinha dentro dele. Bacana, mas a minha vida não vai terminar sem eu me aprofundar mais e mais nesse manual que vai dar a direção, para que eu saiba. E eu soube há pouquinho tempo ainda que tinha farol de milha, sabia? Meu carro tinha farol de milha. Eu soube há alguns meses atrás, antes de... Mas tinha um botão lá, farol de milha, não sabia. Aí andei pelas estradas aí sem usar o farol de milha, mas cheguei lá. Mas esse aqui não se pode deixar de saber onde é que está esse farol de milha, para iluminar o caminho por onde você vai passar, por onde nós estamos passando. Então, acende esse farol de milha. Essa é a palavra do Senhor, que vai iluminando o caminho para nós passarmos. O pastor Hélio costuma dar esse exemplo. Quando você vai numa estrada, você bota o farol, você não consegue ver até uma determinada
distância. À medida que você vai se aproximando, é que você observa que tem uma curva, mas o farol tem de estar aceso. Nós temos de estar com essa palavra, sabe, brilhando em nós, o poder do Espírito Santo de Deus trabalhando a nosso favor. Vamos usar o que nós temos, amém? Deus pode e quer, pela sua essência e pelo seu caráter, resolver todas as situações que eu e você enfrentamos. Amém? Ele pode, mas além dele poder, ele quer. Ele quer, pelo seu próprio caráter, pela essência, resolver todas as situações que nós enfrentamos. E olha, Deus, ele não é bom numa área e meio fraquinho, não. Deus é Deus que trabalha em todas as áreas da nossa vida. É um atributo exclusivo de Deus, a onipotência desse Deus. Ele é onipotente. É esse Deus que nós estamos falando, um Deus que pode. Ele pode. Lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 2, no finalzinho, só uma referência, depois você lê em casa com mais cuidado. Aquele leproso que chegou para Jesus e perguntou, e comentou e falou, se quiseres, podes purificar-me. Ele tinha consciência de que Jesus podia purificá-lo, podia curá-lo daquela lepra, mas ele não tinha certeza se Jesus queria. Se Jesus queria ou não queria, ele sabia. Esse é o Filho de Deus, ele identificou. Esse é o Filho de Deus. Ele tem poder para me purificar dessa lepra. Mas será que ele quer me purificar? E lá no versículo seguinte, Jesus respondeu, quero, fique limpo, aleluia. Deus está dizendo a você aqui nessa noite, fica limpo, limpo desses pensamentos, limpo dessas acusações, limpo dessas coisas que estão tentando te entristecer, te trazer para baixo, te, sufocar. Nós estamos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, todo pensamento contrário que vem à nossa mente, nós temos autoridade, temos o dever, por nós mesmos, de cuidar da nossa mente, através da meditação na palavra, livrando, determinando, comigo não, pensamento do inferno já ficou lá no inferno. Eu só tenho pensamento de bênçãos, de vitória. Quem pode dar uma glória a Deus? Deus conhece o fim antes do começo. Antes do começo, ele já conhece o fim. Deus está vendo o problema que você está passando. Você não pode resolver. Deus pode. Amém? Você crê nisso? Você está passando por problema. Todos nós estamos passando por problema. Mas Deus está vendo esse problema. Ele está vendo o que você está passando. Como eu já falei, ele é onisciente, ele conhece. Você não pode resolver. Deus pode. Você pode, mais uma vez, repetir? Deus pode? Deus pode. Amém. Mais uma vez. Deus pode. Mais uma vez, para o inferno ouvir. Deus pode. Ele pode. Aleluia. É aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, na Nova Almeida Atualizada, diz assim, a profundidade da riqueza. Aleluia! Que profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isso, essa revelação que Paulo teve, né? Essa profundidade
tanto da sabedoria quanto do conhecimento. É isso que nós estamos buscando a cada dia. Pastor Rafael acabou de falar aqui, é mais um tijolinho nessa construção, a construção da nossa fé. Nós estamos vindo aqui com um propósito de sermos edificados, de termos o conhecimento revelado dessa palavra, não a palavra estática escrita aqui por uma gráfica impressa, não, tem de estar dentro do nosso coração, nos alimentando, nos vivificando a cada manhã. E aí Paulo fala para a igreja de Roma, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Os caminhos dele não são esses que nós estamos vendo, os caminhos dele são mais altos, são muito melhores do que os nossos caminhos. Ele está nos guiando. Eu não sei se eu posso fazer uma comparação, mantido aí todos os cuidados. Imagina assim um imã muito grande lá em cima e nós, assim como os ímãs menores, à medida que aquele imã ele vai se deslocando, todos nós somos deslocados, estamos debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Aonde essa nuvem passa, onde a sua mão vai, nós vamos juntos. Aleluia! Esse é o lugar, esse é o caminho. É muito mais elevado do que o caminho que nós estamos vendo aqui. Ele pode, ele vai fazer, ele realiza. Continuando ainda em Romanos, no capítulo 11, vamos ver alguns versículos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem é que disse, olha, vou fazer assim, aí que trocou uma ideia, o anjo Gabriel trocou uma ideia com Deus. Deus, que tal fazer? Ele não teve aconselhamento de ninguém, não. Ele planejou, o Filho dele deu ordem para que fosse feita e o Espírito Santo de Deus está executando aquilo que foi determinado. Há um plano e o plano está sendo cumprido por mim e por você. Amanhã é dia de nós cumprirmos mais uma etapa desse plano de Deus na nossa vida. Através de quê? Através de manter, de não recuar, de avançar, de manter a fé em Cristo Jesus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Será que teria alguém que teria dado alguma coisa para Deus para ser restituído? Tudo ele fez de graça, tudo ele fez por nós, ele fez para nós, ele só colocou o homem lá no Éden depois que estava tudo pronto. Foi a última criação dele. A coroa da criação foi o próprio homem. Então, ele estabeleceu que fosse assim. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? E lá no versículo 36, uma palavra que todos nós amamos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Deus pode, ele é o Todo-Poderoso. Esse é o Deus de quem falamos e adoramos. Ele é absoluto, é o Deus pode. Te convido nesta noite a entrar no seu descanso. Vamos treinar o descanso? Vamos. É treinar mesmo, a gente descansar em Deus, um Deus que tudo pode. Lá em Atos, no capítulo 17, eu creio que eu só botei esse versículo aí, mas eu vou ler do 17, Atos 17, do 23 até o 25. Pode abrir a palavra aí. Atos 17, 23. Vamos começar do 22. Amém? Todos chegaram?
Atos 17, 22. Então, Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Por quê? Passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, aleluia, e nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, aleluia. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, mas ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em cada um de nós, em você que está na sua casa nessa noite. Deus fez de você o santuário dele, e esse santuário, ele é renovado, ele é restaurado a cada dia, e nós caminhamos como mais do que vencedor. Desde o início, ele já sabia o fim, ele já sabe o fim, tudo está sob o controle dele, tudo está nas mãos de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, ele fala do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Já havia um cordeiro, uma salvação para a humanidade, mesmo antes da fundação do mundo, porque ele já sabia o início, o meio, o fim. E ele sabe início, meio e fim da nossa vida. Ele pode, aleluia. Então, está tudo sob o controle de Deus, está nas mãos de Deus. A tua família, as tuas finanças, a sua saúde, a sua paz, o seu filho, a casa onde você está, tem paz, tem manifestação do poder de Deus. Faz como ele fez lá no último dia da criação, depois do último dia, no 7º dia, ele descansou. É tempo de você também descansar.